Livro de Bell Hooks. O feminismo é para todo mundo. Introdução. Aproxime-se do feminismo. Em todos os lugares aonde vou, com orgulho digo ao pessoal interessado em saber quem sou e o que faço. Sou escritora, teórica feminista, crítica cultural. Digo às pessoas que escrevo sobre filmes e cultura popular, analisando a mensagem de cada meio. A maioria das pessoas acha isso emocionante e quer saber mais. Todo mundo vai ao cinema, assiste a televisão, folheia revistas e todo mundo tem pensamentos sobre as mensagens que recebe, sobre as imagens que vê. É fácil para o público diverso que encontro entender o que faço como crítica cultural e compreender minha paixão por escrever. Muita gente quer escrever e escreve, mas a teoria feminista é nesse ponto que as perguntas param. A tendência é ouvir tudo sobre a maldade do feminismo e as feministas más. Elas odeiam homens. Elas querem ir contra a natureza e Deus. Todas elas são lésbicas. Elas estão roubando empregos e tornando difícil a vida de homens brancos que não têm menor chance. Quando pergunto a esse mesmo pessoal sobre o livro e as revistas feministas que leem, quando pergunto a quais palestras feministas assistiram, respondem contando que tudo o que sabem sobre o feminismo entrou na vida deles por terceiros, que realmente nunca se aproximaram o suficiente do movimento para saber o que de fato acontece e sobre o que é de verdade. Na maioria das vezes, pensam que feminismo se trata de um bando de mulheres bravas que querem ser iguais aos homens. Essas pessoas nem pensam que feminismo tem a ver com direitos. É sobre mulheres adquirirem direitos iguais. Quando falo do feminismo que conheço bem de perto e com intimidade, escutam com vontade, mas quando nossa conversa termina, logo dizem que sou diferente. Não como as feministas de verdade, que odeiam homens que são bravas. Eu asseguro a essas pessoas que sou tão de verdade, tão radical quanto uma feminista pode ser, e que, se ousarem se aproximar do feminismo, verão que não é como haviam imaginado. Todas as vezes que saio de um desses encontros, tenho vontade de ter em mãos um livreto, para que eu possa dizer: lê esse livro. Ele te dirá o que é o feminismo, sobre o que é o movimento. Quero ter nas mãos um livro conciso, fácil de ler e de entender. Não um livro longo, não um livro grosso, com jargão e linguagem acadêmica difíceis de compreender, mas um livro direto e claro, fácil de ler, sem ser simplista. Desde o momento em que o pensamento, políticas e práticas feministas mudaram a minha vida, quis ter esse livro. Tive vontade de entregá-lo ao pessoal que amo, para que entendam melhor essa causa, essas políticas feministas nas quais acredito profundamente e que é a base da minha vida política. Eu queria que tivesse uma resposta para a pergunta: o que é feminismo? Que não fosse ligada nem ao medo, nem à fantasia. Queria que tivessem essa simples definição para ler repetidas vezes e saber que feminismo é um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e opressão. Adoro essa definição que apresentei pela primeira vez há mais de 10 anos em meu livro Feminist Theory, From Margin to Center. Adoro porque afirma de maneira muito clara que o movimento não tem a ver com ser anti-homem. Deixa claro que o problema é o sexismo. E essa clareza nos ajuda a lembrar que todos nós, mulheres e homens, temos sido socializados desde o nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Como consequência, mulheres podem ser tão sexistas quanto homens. Isso não desculpa ou justifica a dominação masculina. Isso significa que seria inocência e equívoco de pensadores feministas simplificar o feminismo e enxergá-lo como se fosse um movimento de mulher contra homem. Para acabar com o patriarcado, outra maneira de nomear o sexismo institucionalizado, precisamos deixar claro que todos nós participamos da disseminação do sexismo.
até mudarmos a consciência e o coração, até desapegarmos de pensamentos e ações sexistas e substituí-los por pensamentos e ações feministas. Homens, como um grupo, são quem mais se beneficiaram e se beneficiam do patriarcado. Todo o pressuposto de que são superiores às mulheres e deveriam nos controlar. Mas esses benefícios tinham um preço. Em troca de todas as delícias que os homens recebem do patriarcado, é exigido que dominem as mulheres, que nos explorem e oprimam, fazendo uso de violência, se precisarem, para manter o patriarcado intacto. A maioria dos homens acha difícil ser patriarca. A maioria dos homens fica perturbada pelo ódio e pelo medo de mulher e pela violência de homens contra mulheres. Até mesmo os homens que disseminam essa violência se sentem assim. Mas eles têm medo de abrir mão dos benefícios. Eles não têm certeza sobre o que vai acontecer com o mundo que eles já conhecem tão bem se o patriarcado mudar. Então acham mais fácil apoiar passivamente a dominação masculina, mesmo quando sabem no fundo que estão errados. Repetidas vezes, homens me falam que não têm a menor ideia do que feministas querem. Acredito neles. Acredito na capacidade que eles têm de mudar e crescer. Acredito que, se soubessem mais sobre feminismo, não teriam mais medo dele, porque encontrariam no movimento feminista esperança para sua própria libertação das amarras do patriarcado. É para esses homens, jovens e idosos, e para todas e todos nós que escrevi esse rápido guia, o livro que por meio de 20 anos desejei. Precisei escrevê-lo, porque fiquei esperando que ele aparecesse e ele não apareceu. E sem ele, não havia forma de abordar as multidões nessa nação, que todos os dias são bombardeadas por reações antifeministas violentas e que são orientadas a odiar e a resistir a um movimento sobre o qual conhecem muito pouco. Deveria haver tantas pequenas cartilhas feministas, folhetos fáceis de ler e livros nos contando tudo sobre feminismo, que esse livro seria apenas mais uma voz impetuosa falando em nome das políticas feministas. Deveria haver outdoors, anúncios em revistas, propagandas em ônibus, metrôs, trens, comerciais na TV, espalhando a notícia, ensinando o mundo sobre o feminismo. Ainda não chegamos lá. Mas isso é o que precisamos fazer para compartilhar o feminismo, para fazer o movimento chegar à mente e ao coração de todo mundo. Mudanças feministas já tocaram a vida de todas as pessoas de forma positiva. E ainda assim, perdemos de vista o positivo quando tudo o que ouvimos sobre feminismo é negativo. No início da minha resistência à dominação masculina, da minha rebeldia contra o pensamento patriarcal e da minha oposição à mais forte voz patriarcal na minha vida, a voz da minha mãe. Eu ainda era adolescente, suicida, deprimida, sem saber como encontraria um significado para minha vida e um lugar para mim. Pensei que o feminismo me desse uma base de igualdade e justiça em que eu pudesse me erguer. Mamãe mudou de opinião sobre o pensamento feminista. Ela vê a mim e a todas suas filhas, somos 6, vivendo uma vida melhor por causa das políticas feministas. Ela enxerga promessa e esperança no movimento feminista. Essa promessa e esperança que quero compartilhar nesse livro com você, com todo mundo. Imagine viver em um mundo onde não há dominação, em que mulheres e homens não são parecidos nem mesmo sempre iguais, mas em que a noção de mutualidade é o ethos que domina nossa interação. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo. Mas ele tornará possível que sejamos pessoas, mulheres e homens, autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação.
Aproxime-se. Veja como o feminismo pode tocar e mudar a sua vida e de todos nós. Aproxime-se e aprenda, na fonte, o que é o movimento feminista. Aproxime-se e verá. O feminismo é para todo mundo.